Bem-vindos às atividades dos pré-eventos. Falando um pouquinho sobre o histórico do 12º Cibratec e 5º Cipanatec, que por 2 vezes foi postergado devido à situação pandêmica do país, originalmente deveria ter sido realizado em abril de 2020, de forma presencial, adiado novamente, né, para março de 2021, já naquele momento de forma híbrida, parte presencial e parte online. E finalmente transformado para 100% online, a ser realizado na próxima semana, do dia 3 a 6 de agosto de 2021. Dadas as modificações necessárias, pensamos na inclusão de algumas atividades, e então foi que surgiu a ideia de realizarmos os pré-eventos, de forma a promovermos uma maior interação entre os participantes. Estes eventos iniciam na data de hoje, 27/7/2021, com término no dia 30. Nós contaremos, né, com a apresentação das webinars apresentadas pelas empresas. A empresa NET, né, através do senhor Daniel Gull, cujo tema a ser abordado são caracterizações termofísicas de materiais através de LFA, DSC e DIL. Logo em seguida, teremos, nos dias subsequentes, as apresentações da DP Union, com apresentação do senhor Elcio Robi. Logo mais no dia 29, da Metle Toledo, através do senhor Pierre Delmório, e, finalmente, a TA Instrumento na figura do senhor William Capellucci. Respectivamente, nessa sequência, né, e os minicursos, que são em número de 2, um abordando conceitos fundamentais das técnicas mais difundidas, a ser ministrado pelo professor Felipe Hugo Alencar Fernandes, intitulado, né, o curso intitulado Fundamentos e Aplicações de TG, DTA e DSC. O professor Felipe Hugo é da Unifacisa, e ele abordará, né, a primeira parte do curso hoje e incluirá o seu término amanhã, das 15 às 17 horas. O outro curso avançado, Cinética em Análise Térmica, será ministrado pelo professor Dr. Clóvis Augusto Ribeiro, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, nos dias 29 e 30, das 15 às 17 horas. Aproveito aqui a oportunidade de agradecer a compreensão de todos os envolvidos na organização, membros da diretoria, corpo técnico e empresarial, entre outros. Damos, então, por aberto esses eventos e desejamos a todos os participantes um ótimo aproveitamento das atividades programadas durante o período dos pré-eventos. Passo, então, agora a palavra para o senhor Fabrício Tanaka, que fará a apresentação do primeiro webinar, o doutor Daniel Gull. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tivemos agora a apresentação do evento pela professora Marisa, e eu gostaria de apresentar e, primeiramente, agradecer você, Daniel, e a NET por ter disponibilizado o seu tempo. O Daniel é formado pela Universidade de Caxias do Sul no curso de Engenharia Mecânica. Ele trabalhou 7 anos no laboratório de análise térmica, utilizando 9 equipamentos da NET, de diferentes técnicas. Ele está há 3 anos como engenheiro de serviço aqui no Brasil, da NET, sendo responsável pela manutenção, instalação e treinamento de equipamentos de análise térmica. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Daniel e agradecer novamente pela apresentação. Pode dar início ao webinar. Opa!
É um prazer poder contribuir um pouco aí, né, com o conhecimento, né, e um pouco das técnicas, né, que são possíveis, né, utilizar aí para caracterizar melhor, né, nossos materiais, né, utilizando soluções NET. Então, para começar, né, deixa só. Aqui. Essa apresentação é intitulada como Caracterizações Termofísicas de Materiais via técnica de LFA, que é o Laser Flash Apparatus, DSC, Calorimetria Exploratória Diferencial, e DIL, que é a dilatometria. Gostaria de apresentar aqui, né, a direção, né, a diretoria da NET, né, então, os diretores da NET, a Alemanha, é o Dr. Thomas Denner e Jürgen Blum, e o diretor de divisão é o João Mesquita, né, já está aqui à frente da NET há muitos anos, né, e, sim, espero continuar, né, com essa direção espetacular. Além dos diretores, nós temos toda a parte de laboratório e aplicação, né, que estão listados aqui nesse slide. Mostrar um pouquinho, então, para vocês da NET em Celb, que é a sede onde tudo começou da parte de análise térmica. Então, este é o prédio inicial, né, da NET. Nós temos aqui na segunda imagem a parte de laboratório, né, onde toda a parte laboratorial, de treinamentos e análises para terceiros, né, são realizados. E, nesses últimos anos, a NET acabou estendendo este prédio, né, construindo a parte de fabricação, né, dos equipamentos, que fica na parte inferior, e na parte superior, parte de engenharia e reuniões. Então, um prédio bem moderno, né, todos os equipamentos praticamente são fabricados ali, tirando apenas o DSC Sirius e o STA Regulus, que são fabricados no Japão. Então, os produtos e serviços que a NET disponibiliza, né, eles são divididos praticamente em 4 grandes áreas. A primeira dela é a análise térmica, que é a determinação de mudanças, né, de materiais através de DSC, né, mudanças de massa também através de TG. A parte de caracterização termofísica, que é a parte de condutividade e fusividade térmica dos materiais, né, utilizando a técnica de LFA, que é o intuito, né, dessa apresentação. E a capacidade calorífica, né, que também pode ser determinado por LFA e DSC. Parte de calorimetria e taxa de aceleração, nós temos aí a parte do ARC e MMC, né, que é a parte de cura de materiais através de eventos exotérmicos, né, e também a parte de serviços, né, que a gente faz apresentações, seminários, treinamentos, né, ou até mesmo a parte de análise, né, de materiais encaminhados, né, para a Alemanha. Esta apresentação será focada nestes 2 primeiros pontos, análise térmica e caracterização termofísicas, né? Então, a gente vai englobar aí algumas técnicas específicas, né? Então, o intuito dessa apresentação é mostrar técnicas, né, diferentes, né? Nós estamos mais acostumados aí com DSC e TG, né? Mas eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de uso além dessas 2 técnicas, né? Então, eu vou apresentar aí o LFA, que possivelmente vai ser a primeira vez que vocês vão ter o contato, né? E também a parte de dilatação, né? Dilatometria, que é a parte de expansão dos materiais. Então, começando aqui a parte de condutividade térmica dos materiais, né? Ela é uma propriedade com que a gente consegue determinar a capacidade desse material de realizar o transporte da energia em forma de calor ao longo de sua geometria, né? Então, aqui nós temos basicamente a equação principal da condutividade térmica, que leva em consideração a difusividade do material, que é determinada via LFA. Nós temos aqui também a capacidade calorífica, que nessa apresentação eu utilizei o DSC, mas é possível também utilizar o LFA. E também a parte de densidade, que a densidade em temperatura ambiente nós conseguimos determinar pela massa dividido pelo volume, né? Só que se aumentarmos a temperatura, nós não temos a parte de expansão do material, né? Que a densidade vai se alterando com o aumento da temperatura. Então, nós utilizamos o dilatômetro, né? A técnica de dilatometria
para determinar essa expansão do material e, consequentemente, a densidade do material em altas temperaturas. Então, para começar, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Laser Flash Apparatus, o nosso LFA. Esse é o esboço, né, do funcionamento do LFA. Nele nós temos a fonte de energia, o laser, o forno onde a amostra é condicionada internamente dele para aquecer, né, e ter o aumento da temperatura, o sensor de temperatura MCT, né, neste exemplo, amplificação de sinal e a parte de aquisição de dados, né, via software e impressão dos resultados via software também. Então, nós temos todo o procedimento, né? Primeiramente, a fonte de energia gera a energia suficiente para termos, né, o pulso de laser na amostra. Então, quando o laser está ok, né, já tem a energia determinada, energia suficiente para ser emitido, né, esse pulso de laser na amostra, nós temos a liberação desse laser na face inferior da amostra. Posteriormente, um sensor de temperatura na parte superior realiza a leitura da temperatura na face superior da amostra, né? O laser incide na inferior, o sensor lê na superior. E a aquisição de dados, né? O software começa a fazer essa aquisição de voltagem, né? Que os sensores de temperatura não leem temperatura e sim voltagem. Então, nós temos aí um sinal de variação de tensão em função do tempo. Certo? Então, depois nós temos o gráfico propriamente dito. Aqui é apenas para mostrar realmente como que o software, né, acaba funcionando, né, juntamente com o funcionamento explicado anteriormente. Tá? Então, no instante zero, né, aqui nós começamos, né, a parte de aumento, né, de energia na fonte de energia, aplicação de tensão na fonte de energia para o laser ser aplicado posteriormente. Então, em tempos negativos, que seja tempo antes do pulso de laser, nós temos a temperatura estabilizada na face superior. Então, quando nós temos o pulso de laser propriamente dito, nós não temos variação no sinal de voltagem, né, no sensor MCT. Então, nós não temos um acréscimo de temperatura. Quando o laser é incidido na face inferior da amostra, nós temos a face inferior, né, tendo um aumento brusco de temperatura devido à energia o pulso de alta energia e curto período, né, então nós vamos ter o acréscimo de temperatura, né, para a face superior. Então, é basicamente este o funcionamento. Então, vocês podem ver que no tempo zero foi dado o tiro de laser, posteriormente nós temos o acréscimo da temperatura na face superior. O que nos interessa na parte de LFA é o tempo T não meio e o TM. O que são esses tempos, né? O TM é a temperatura máxima que a amostra chega na sua face superior. E o T não meio é a metade do tempo que ela demora para chegar nessa temperatura. O porquê que é importante? Porque a difusividade, o cálculo da difusividade, ele leva em consideração a altura da amostra e esse tempo T não meio, né? Ou seja, a metade do tempo que ela necessita para chegar na temperatura máxima. Então, posteriormente a esse pulso de energia, nós temos, depois da temperatura máxima, nós temos a liberação da temperatura para o meio. Então, a temperatura começa a cair, sinal de volts, né, que seria correlacionado à temperatura, também começa a cair. Ok. O funcionamento, basicamente, do laser flash nós já temos demonstrado, né? Agora eu vou só mostrar nossos 3 aparelhos para aplicar, né, esse tipo de técnica para as amostras, né, a serem analisadas. Nós temos a opção primeira do laser flash 427, né, o nosso LFA de alta temperatura e alta energia. Né, nós temos a possibilidade aí de fornos de menos 120 graus Celsius até 2.800 graus Celsius. E nós temos uma energia de laser de aproximadamente 25 joules a cada pulso de tiro de energia, né, de tiro de laser que a gente consegue dar. Para vocês terem uma ideia, né, essa energia é suficiente para a gente fundir um polímero apenas com o tiro de laser, né, então é uma energia muito alta. Este equipamento ele é mais indicado
para amostras resistentes, como cerâmicos, metais, né, esse tipo de material assim que acaba tendo um ponto de fusão elevado, né, e consegue absorver grande energia em pouco espaço de tempo. Posteriormente, nós temos o nosso LFA 457 microflash. Nós temos aí agora fornos um pouquinho inferiores, né, de temperatura, de menos 125 até 1.100 graus Celsius, né? Claro que são dois fornos diferentes. Um deles a gente consegue de menos 125 até 500 e outro da temperatura ambiente até 1.000 graus Celsius. A diferença principal entre eles está na parte de energia do pulso de laser, o que o anterior a gente tinha 25 joules por pulso, nesse nós temos apenas 18 joules. E a diferença também que eu posso acrescentar aqui é a utilização de filtros. Então, nós conseguimos filtrar a energia que está sendo emanada para a amostra, né? Por exemplo, se nós colocamos aí 10 joules, nós conseguimos filtrar 25, 50 ou 75% dessa energia, né? Então, ela é mais utilizada mesmo para materiais mais sensíveis, como polímeros, né? Materiais assim que são sensíveis, né, a alta energia. Posteriormente, nós temos o LFA 467, que juntamente com o anterior, nós temos aí uma fonte de energia, né, menor. Então, nós temos até 10 joules por pulso, um pouquinho menor até do que o outro. Esse utiliza uma lâmpada de xenon, não é uma fonte de laser, né, como os outros dois. Então, ele é um pouquinho inferior em questão de potência, mas ele é utilizado também para materiais que são mais sensíveis a grande energia em pouco espaço de tempo. Nós temos dois tipos de forno, de menos 100 até 500, e também da temperatura ambiente até 1250. Outro diferencial deste equipamento é que nós temos porta-amostras de até 16 amostras para serem feitas simultaneamente. Então, nós temos aí uma grande variação, né, de amostras para serem realizadas ao mesmo tempo. Aqui, então, eu trago um exemplo de resultado, né, que a gente consegue obter através da técnica de LFA. Né? Então, é basicamente este o software de análise, né? Ele é dividido em 4 principais partes. A primeira delas é a parte de difusividade térmica em função da temperatura. Nós conseguimos fazer vários pontos, né, de temperaturas. Ele funciona em partes de isotermas, né? Nós criamos isotermas e são realizados os tiros de laser, consequentemente, a análise de difusividade térmica em isotermas. Então, neste exemplo, nós temos 3 temperaturas, aproximadamente 10 graus Celsius, 60 graus Celsius e 110 graus Celsius. E, posteriormente, é feita uma linha de tendência entre esses pontos, né? E a gente consegue fazer inúmeros pontos, né, que são necessários aí para uma caracterização completa do seu material. Depois, nós temos na parte inferior o gráfico de temperatura, de tempo em função de tensão, né, que está correlacionado à temperatura da face superior da amostra, né? Então, este é um gráfico que eu mostrei anteriormente, né, da análise realizada. Nós temos o patamar ali até 0 graus Celsius, até 0 milissegundos, e depois nós temos o acréscimo de temperatura. E no canto esquerdo superior, nós temos toda a parte correlacionada, né, relacionada à amostra e também ao tiro de laser, né, e sua temperatura e todos os dados, né, correlacionados à temperatura. São eles CP, densidade, espessura da amostra e temperatura da amostra, né. Então, nós conseguimos verificar o comprimento do pulso de laser, a voltagem que foi utilizada, a duração de medição do detector na face superior, né, e, consequentemente, o resultado de difusividade e condutividade térmica. Neste exemplo, o CP e a densidade estão constantes, igual a 1, porque nós vamos fazer os cálculos manualmente, né, para mostrar como é que todo o software, né, e todos os equipamentos, né, acabam funcionando e realizando e trazendo os resultados, né, adequados para o usuário.
No final, né, na parte inferior esquerda, nós temos a integral do pulso de laser. Então, este resultado ele está diretamente linkado, né, à determinação de capacidade calorífica do material, via LFA. Então, para esse modo, né, a gente só utiliza mesmo, para determinação de difusividade térmica, a gente só utiliza mesmo para verificar se está tudo certo, se ele realmente obedeceu o comprimento de laser determinado, a potência também utilizada, né? Mas para determinação de capacidade calorífica, a integral ela é muito importante, tá? Então, basicamente este é o software, né? Então, aqui o que nos interessa é basicamente este ponto central. Vou utilizar a temperatura de 60 graus Celsius como exemplo nestes cálculos. Tá? Então, na temperatura de 60 graus Celsius, nós temos uma difusividade térmica de aproximadamente 10,1 milímetros ao quadrado por segundo. Então, ele acaba realizando a medição em área, né, a dissipação do calor em área por segundo. Ok, então, voltando, né, à equação da condutividade térmica, nós já temos o primeiro fator, que seria a difusividade térmica, que utilizamos o LFA. Agora eu vou partir para a parte de DSC, né, análise térmica diferencial, para determinação de capacidade calorífica. Lembrando que o LFA também é capaz de realizar esse tipo de medição, né, utilizando padrões, né, conhecidos e fazendo comparação de resultados, né, de difusividade térmica e levando em consideração o CP do próprio material e expansão térmica do próprio material, que é a densidade. Então, apenas para mostrar, né, ou explicar a diferença, né, o porquê que utilizamos DSC e não DTA, aqui eu tenho uma imagem mostrando os dois tipos de sensores, né, da NET que são utilizados nos nossos equipamentos. O primeiro é o DTA e o segundo o DSC. Agora, por que nós utilizamos o DSC, né, não o DTA? Porque o DTA nós temos apenas um ponto de contato entre o cadinho, que é onde a sua amostra está condicionada, e o sensor. Então, nós não temos o conhecimento de como o material está se comportando, né, somente ver os eventos endo e exotérmicos, né, mas não conseguimos quantificar, porque nós não temos uma área conhecida de contato, né, entre o sensor e cadinho. Agora, do outro lado, nós já temos o sensor de DSC, o qual nós temos uma área de contato conhecida entre o cadinho e o sensor. Então, podem ver que o sensor ele é plano. Nesta imagem, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver direito aí, mas nós temos 3 pontos de apoio entre a base do sensor e o sensor propriamente dito. Isso faz com que nós temos uma pequena perda desse calor, né, oriundo da amostra, que vai para o sensor, né, por condução. Então, quanto menor a área de contato entre a base do sensor, onde o cadinho é colocado, e o sensor propriamente dito, mais precisa será a nossa medição, né, mais assertivo será essa medição de entalpia do material, né, porque ele não vai acabar perdendo, né, o calor por condução para o sensor. Então, somente para explicar, né, uma calorimetria exploratória diferencial, ela deve obedecer a alguns parâmetros, né, entre elas, o sensor ele deve estar colocado, né, alocado dentro de um forno, né, ter um cadinho de amostra e um cadinho de referência, né, para ser utilizado ao fazer o aquecimento simultâneo, né, dos dois cadinhos, e por se tratar de diferencial, nós temos a subtração dos valores, né. Nessa imagem aqui, então, eu trouxe para vocês, né, como que nós obtemos, né, o resultado de DSC, aquele pico característico, né, do DSC, de fusão, de cristalização, né. Então, nós temos no gráfico superior, a linha verde seria a linha, o sinal de temperatura da posição de referência, a posição onde nós só temos o cadinho vazio, sem amostra dentro. Então, por não ter amostra dentro, nós vamos estar lendo somente a temperatura, né,
do forno propriamente dito, né? Porque o cadinho ele não vai ter evento nenhum, ele só vai ter uma carga, uma inércia térmica relativamente pequena, por ser um cadinho leve, né? Normalmente é alumínio que a gente utiliza para DSC. Então, nós não temos variação. Ele é um aquecimento, né? Uma linha constante. Em vermelho, nós temos a parte do sensor de amostra, que até está um pouquinho deslocado para baixo, devido à inércia térmica gerada pela amostra, né, a carga térmica, né, que a amostra acaba gerando. Como eu tenho uma massa maior no meu cadinho de amostra, eu vou ter um leve delay de aquecimento, né, por isso que o sinal de DSC sempre sobe um pouquinho além do zero, né, por causa dessa diferença de massa entre amostra e referência. Nesse caso, no tempo T1, até o tempo quase T2, ali, né, um pouquinho antes do T2, eu tenho uma isoterma, né, um sinal plano no meu resultado de amostra, que está demonstrado aqui no eixo Y, né, como TM. Esse caso seria a temperatura de fusão do meu material, né? Como a fusão ela acaba absorvendo energia, nós temos uma isoterma, ou seja, enquanto o forno está aquecendo, a minha amostra ela está absorvendo energia e o meu sensor, na temperatura do meu sensor, a parte de amostra, ele vai se manter constante durante essa fusão. Após o término da fusão, ele tende a voltar à temperatura do forno, né? Então, por isso que nós temos esse salto aí até T2. Por se tratar de uma técnica diferencial, automaticamente nós temos a subtração dos valores. Então, no gráfico inferior, nós temos aqui o ΔT igual ao TR, que é de referência, menos a temperatura de referência, menos a temperatura de amostra. Consequentemente, nós temos uma área embaixo dessa subtração. Traçando isso em forma de gráfico, nós temos aqui o nosso sinal de DSC como conhecemos. Nesse caso, o exemplo utilizado foi o índio, né? Então, vocês podem ver que nós temos a parte linear antes e depois do pico, né? Que, por se tratar de um material que não tem transições, né? Antes e depois da fusão, né? Nós temos a linearidade, né? Do sistema. E durante o evento, né? Que é a parte onde nós temos a isoterma devido à parte endotérmica do material, né? O evento endotérmico, nós temos daí a nossa variação em formação do pico. Então, basicamente, este é o funcionamento do DSC, né, por se tratar de uma técnica diferencial. Mostrando para vocês apenas alguns equipamentos, né, que nós temos, né, para utilização. Nós temos o nosso DSC 204 F1 Fênix, que é o nosso DSC, bem dizer, top de linha, né, ele é o nosso equipamento mais sensível, né, e nesse exemplo aqui ele está sendo mostrado com um sistema automático de amostra de 192 posições, né? Então, você pode colocar aí, programar praticamente uma semana toda de trabalho em um dia, né? O equipamento vai fazer todo o trabalho de tirar a amostra, colocar a amostra e realizar as análises, rodar, né, a programação de temperatura que você desejou. Aqui nós temos, eu coloquei, né, adicionei dois tipos de sensores, né, ele tem uma construção diferente dos nossos outros DSCs, então nós temos duas possibilidades de sensor para determinados tipos de amostra. Se você tem uma amostra mais sensível, né, com digamos, um evento de baixa energia, nós temos o sensor Mi, que ele é mais sensível, né, e também nós temos o sensor Tau, que ele é mais robusto, né. Então, nós temos que balancear aí conforme a necessidade do cliente. Então, aqui eu trago apenas algumas informações. A principal diferença, né, o diferenciamento, né, deste equipamento é que nós temos uma temperatura máxima de uso aí de 700 graus Celsius. Se compararmos, né, com os outros DSCs. Aqui nós temos o DSC Polyma, né, ele foi desenvolvido principalmente, né, para a parte de polímeros, por isso o nome Polyma, né? Ele está configurado com sistema de troca automática de amostras, só que este trocador nós temos a possibilidade de até 20 amostras. Ele possui, né, o forno Arena, né, que foi desenvolvido exclusivamente para ele,
que a gente consegue, né, otimizar aí a parte de aquecimento, né, e manter a mesma emissão de calor para os dois cadinhos, né, ao mesmo tempo. Juntamente com os cadinhos côncavos, que eles têm uma concavidade na face inferior, né, vocês podem ver aquele que está com seção cortada, ele tem um leve distanciamento, né, entre a base do sensor e a base do cadinho. Só que nas laterais ele acaba tendo contato, né, com o sensor. Isso acaba otimizando, né, a parte de condução de calor, né, da amostra para o sensor, e nós obtemos aí uns resultados interessantes, né, mais intensos, né, e mais definidos, né, utilizando esse tipo de cadinho, né, do que o cadinho convencional que nós estávamos acostumados a utilizar. Aqui eu trago, então, alguns detalhes do equipamento, né, o diferencial, né, que eu aponto para este equipamento é a taxa de aquecimento de até 500 graus Celsius por minuto. Se compararmos com o anterior, é 200 graus Celsius por minuto, né, 2,5 vezes mais rápido. Aqui nós temos o nosso DSC de entrada, o DSC 3500 Sirius, né, nós temos aqui a parte de forno todo em prata, né, e aqui apenas o descritivo, né, ele é basicamente parecido com o DSC Polyma, né, porém a taxa de aquecimento dele é só até 100 Kelvin por minuto. E, por final, nós temos o nosso DSC 404 Pegasus, né, ele é o nosso DSC que a gente menciona, né, de alta temperatura, porque nós conseguimos utilizá-lo, né, com diversos tipos de fornos, né, nós temos até 9 tipos de fornos, e nesse caso aqui ele está com forno de platina, até 1550 graus Celsius, com amostrador automático de 20 amostras. Nós temos a possibilidade de troca de sensor, né, pelo usuário, nesse caso aqui nós temos 3 tipos de sensor, DTA e 2 de DSC, né, de platina, e o diferencial dele é o fornos até 2000 graus Celsius. Então, a parte de capacidade calorífica, né, o CP do material. Então, o que seria a capacidade calorífica, né? É a quantidade de energia que o material precisa absorver para aumentar 1 grama de seu material em 1 grau Celsius, certo? Então, nós temos 2 unidades de medição, caloria por grama Kelvin ou joules por grama Kelvin, que é o mais utilizado no sistema SI. Elas estão correlacionadas com uma caloria sendo igual a 4,186 joules. Mas como que a gente consegue mensurar essa propriedade, né, dos materiais? Nós conseguimos mensurar, né, através da técnica de DSC, dos equipamentos que eu mostrei anteriormente. Porém, não é uma medição relativamente fácil, né? Nós temos procedimentos a serem seguidos, né, de acordo com norma, né? Nesse caso aqui, a norma mencionada foi a 51.007, né, da norma DIN, e nós temos, como mencionei, né, algumas obrigações a serem seguidas. O ideal é que todas as medidas sejam realizadas no mesmo dia, para manter, assim, a mesma pressão atmosférica, a mesma umidade do ambiente, mesma temperatura externa, né, do laboratório, e não ter nenhuma variação, né, do meio externo sendo aplicado na sua amostra. Além disso, nós temos que também determinar a mesma atmosfera interna do equipamento, né, a atmosfera que vai no forno e no compartimento de amostra. Normalmente a gente utiliza o nitrogênio, né, o N2, como mencionado aqui. Após isso, nós temos um procedimento de aquecimento, onde é necessário eu realizar uma isoterma, né, de 10 minutos antes do meu aquecimento, para gerar uma homogeneidade de temperatura, né, no meu forno. Então, não ter nenhuma variação, variação de sinal de DSC, né, oriundo da diferença de temperatura no início das 3 sequências, né, de corrida que a gente tem que fazer. Posteriormente, fazer um aquecimento, normalmente 20 graus Celsius por minuto, a gente já tem um resultado muito interessante, né, com 20 graus Celsius por minuto, durante o intervalo de temperatura desejado.
Só que aqui nós temos um detalhe, né? Se nós querermos uma medição a 25 graus Celsius, né, uma determinação de CP a 25 graus Celsius, nós temos que descer aí uns 35 graus Celsius devido ao gancho térmico que a gente menciona, né, que o pessoal acaba conhecendo mais por esse termo, né, que é aquela parte onde nós temos a subida do sinal de DSC, né? Então, nessa subida, nós não podemos considerar o resultado de capacidade calorífica, né? Somente na parte onde ele já fica linear. Então, por isso a gente sempre desce uns 35 graus Celsius, né? Abaixo da temperatura desejada. E, por fim, uma isoterma de 10 minutos, né? Após o aquecimento, para também estabilização da temperatura interna do meu sistema. Para realizar, né, todo o procedimento, nós precisamos, no mínimo, 3 medidas. A primeira delas é uma correção com os 2 cadinhos, né, tanto referência quanto amostra vazios. Depois, um material de referência, né, rodar esse mesmo programa como material de referência, normalmente Safira. E, no final, a minha amostra propriamente dita. Só que se eu tiver mais de uma amostra, posso utilizar o mesmo programa de temperatura, né? Então, no mínimo 3 e depois o máximo é conforme a necessidade, né, determinações de CP que você necessita. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, utilizando a norma DIN mencionada antes, né. Eu tenho aqui as 3 corridas realizadas, né, no meu evento aqui de aquecimento, eu tenho a curva preta, que é a minha correção, a curva verde, que é o meu padrão de Safira, e a curva azul, que é a minha amostra, a amostra que eu quero determinar minha capacidade calorífica. Só de cara aqui eu já consigo verificar que o CP da minha amostra vai ser maior, porque eu já tenho um salto maior, né, no meu sinal de DSC em relação ao meu padrão. Tá? Então, é apenas uma dica, né, para ter uma visão aí um pouco mais rápida, né, de tipo de valores de CP, né? Então, aqui nós obedecemos, né? Nós temos a parte de isoterma, estabilidade de temperatura. Minha troca de calor, né, da minha amostra com o meu sensor é 0, né? Porque eu estou estabilizando a temperatura do meu meio, né? Do meu forno, né? Com a minha amostra. Depois nós temos a parte de aquecimento, né? Onde eu tenho minha variação de calor, né? De resposta de calor da minha amostra, né? E do meu padrão e da correção. E, por fim, eu volto a ter, né, uma troca de calor nula, né, do meu material, que é a estabilidade de temperatura. Então, pode ver que o sinal ele voltou, né, a 0, por causa dessa estabilidade, né, de temperatura aí, a isoterma em alta temperatura. Então, a equação que a norma DIN 51007 utiliza, né, é essa equação mostrada aqui, que eu tenho o meu CP da amostra, que é o que eu quero determinar, o CP do meu padrão, né, que é a capacidade calorífica dele, em joules por grama Kelvin, o sinal de DSC da minha amostra e do meu padrão, e a massa da minha amostra e do meu padrão, né. E aqui eu tenho uma dica, né, para ser utilizada nessa etapa, né? Se utilizarmos a massa da minha amostra o mais próximo possível da massa do meu padrão, nós conseguimos praticamente simplificar essa equação, levando em consideração apenas a variação de sinal de DSC da minha amostra em relação ao sinal do meu padrão, tá? Então, a gente sempre procura, né, utilizar, pesar primeiro o padrão e depois tentar, né, deixar o mais próximo possível aí a massa da minha amostra, né, para poder simplificar e ter uma menor, uma variável a menos, né, de erro aí para os meus cálculos, né? Então, aqui eu vou trazer, né, o exemplo para mostrar para vocês a parte de equação, né, desse exemplo que foi realizado anteriormente, daquelas curvas que foram mostradas. Então, a 60 graus Celsius, né? Eu tenho meu valor de DSC, salto de DSC da minha amostra, de aproximadamente 55,85 microvolt. Por se tratar de uma divisão, não importa se o meu equipamento está calibrado ou não, né, para sinal de DSC. Porque tanto se eu deixar ele calibrado quanto descalibrado para entalpia, né, para a sensitividade do meu material,
as unidades vão acabar se cortando, né? E o multiplicador gerado na calibração, ele também não vai interferir em nada, né? Ele vai multiplicar o mesmo valor do sinal de DAC da minha amostra e do meu padrão. Então, não há necessidade de ter o meu equipamento calibrado para a realização da determinação de CP. E o valor de DSC para o meu padrão, ele ficou em 28,77 microvolt. Então, com os sinais de DSC adquiridos, né, eu consigo pegar aqui a massa da minha amostra, 49,26 miligramas, e a da minha referência, 55,79. E, por fim, o valor de CP do meu padrão utilizado, nesse caso, a Safira. No software da NET, nós temos a curva de CP da Safira, né, no próprio sistema, então eu peguei aqui em 60 graus Celsius, o CP da Safira é 0,84292 joules por grama Kelvin. Colocando, então, tudo isso na equação, nós temos aqui as variações de sinal de DSC, as massas de amostra e padrão, e também o CP do meu material. Colocando isso tudo aí na equação, nós temos aí um CP de 1,853 joules por grama Kelvin. Isso via cálculo manual. Utilizando o próprio software da NET, o resultado via Proteus, na temperatura de 60 graus Celsius, eu obtenho o mesmo resultado. Então, eu quis mostrar aqui o que o software, né, acaba realizando, né, para determinar essa capacidade calorífica aí dos materiais. Então, por fim, né, agora nós vamos para a parte de gelatometria para a determinação da densidade dos materiais. Como que os equipamentos da NET, né, realizam a determinação da expansão térmica dos materiais, né? Então, a construção dele, dos equipamentos de gelatômetro, né, estão ilustrados aqui. Nós temos um encoder óptico, né, e uma escala que está diretamente linkada, né, conectada ao pushrod. Esse pushrod, ele fica conectado fica em contato com a amostra, né, e qualquer variação dimensional da minha amostra, essa escala, né, é alternada, né, ela acaba se movendo e o encoder acaba realizando a leitura do deslocamento. Nós temos embaixo uma guia linear e um atuador que acaba mantendo a mesma pressão de contato, né, através do sensor de força. Essa pressão de contato não pode ser muito alta para não deformar a amostra e também não pode ser muito baixa a ponto dela sair de contato da amostra. Os equipamentos, hoje em dia, nós conseguimos determinar uma força constante, né? Ou seja, se o material acaba retraindo, né, ou expandindo, o próprio atuador acaba empurrando, né, o nosso sistema, né, para frente ou para trás, para manter sempre a mesma força de contato. Ok, essa é a parte de medição, a parte que fica interna e não sofre aquecimento algum do meu sistema. Agora, como dito anteriormente, nós temos a parte de amostra. E aqui volta o meu pushrod. Então, se emendarmos, né, o pushrod na parte superior, né, que foi mencionado anteriormente, com a parte mostrada agora, nós temos o pushrod encostado praticamente na minha amostra. Então, sempre quando eu tenho a variação dimensional da minha amostra, o meu sistema lá atrás, né, ou explicado anteriormente, está tendo alterações também dimensionais. Então, a parte onde sofre o aquecimento, né, onde a minha amostra vai acondicionada, nós temos o sample holder, a amostra propriamente dita, o stopper, que é a parte que faz o final de contato da amostra com o meu sistema de medição, e o meu pushrod. Então, apenas para mostrar aqui os nossos equipamentos, né, nós temos o nosso DIL Classic, né, ele é o nosso dilatômetro de entrada, né, que nós temos dois tipos de fórmulas a serem utilizados, entre eles, né, o nosso sílica fundida, que vai até 1.150 graus Celsius, e o carbeto de silício, que vai até 1.600 graus Celsius. E também nós temos o DIL Supreme, que ele é o nosso equipamento top de linha. Nele nós conseguimos colocar até 2 fornos simultâneos, né, na construção deles, nós não conseguimos rodar eles ao mesmo tempo, né, mas sim deixá-los, né, conectados no equipamento, e nós temos a variação de temperatura de menos 180 até
2.000 graus Celsius no grafite, e também tem a possibilidade, né, de um dilatômetro de altíssima temperatura até 2.800 graus Celsius, mas não seria nesse Supreme, é um equipamento especial. Aqui nós temos apenas um comparativo, né, do nosso Classic Supreme, né, o nosso Supreme, ele é 10 vezes mais sensível na parte de resolução, se comparado com o Classic. E o range de medição também é 2,5 vezes maior, né, 10 milímetros para o Select e 25 milímetros para o Supreme. Aqui eu tenho o meu resultado, né, de dilatação térmica, né, para explicar, né, como que a gente pega a parte de densidade, né, como que a gente consegue calcular a variação de densidade no material. Então, nós temos aqui no eixo Y uma variação, né, uma relação entre DL, que é a variação atual dimensional do meu material, sobre o dimensional inicial do meu material, né, ou seja, aonde a variação atual em relação ao comprimento inicial do meu material. E no eixo X eu tenho a temperatura. Como mencionado anteriormente, estou fazendo um exemplo aqui a 60 graus Celsius. Então, eu vou determinar a variação dimensional do meu sistema em 60 graus Celsius. Então, aqui eu peguei do ponto 0 até 60 e eu obtive, né, uma relação aí de DL sobre L0 de 0,4289 e na menos 3, né? Colocando isso em milímetros, fica 4,28 micrômetros, né, de variação do meu sistema. Então, a densidade do meu material, utilizando o dilatômetro, né, a variação dimensional, ela pode ser determinada através dessa equação, que leva em consideração a densidade na temperatura T, igual à densidade inicial do meu material, dividido por 1, né, que seria, basicamente, se eu não tiver mudança de temperatura, né, a densidade em 25 é igual à densidade inicial, dividido por 1, que vai dar a densidade atual, né? Então, é 1 mais o alfa, né, que seria essa variação dimensional na temperatura de 60 graus Celsius, ao cubo. Esse ao cubo se deve ao fato do dilatômetro ele medir uma variação dimensional linear e não volumétrica. Então, pela densidade ser levada em consideração o volume do meu material, eu tenho que levar em consideração também o volume, né, a variação linear, mas correlacionando ao volume, né. Nesse caso aqui, eu também tenho que levar em consideração que o meu material ele é isotrópico, né, então ele não tem variação dimensional em diferentes faces, né. Então, se eu tenho uma variação linear, eu levo ele para a parte volumétrica, né, como sendo isotrópico. Então, aqui um exemplo, né, minha densidade inicial, eu coloquei como sendo 2 gramas por centímetro cúbico. O meu alfa em 60 graus Celsius, ele foi igual a 0,4289 e na menos 3. Colocando isso tudo em equação, eu consigo aí uma variação de densidade relativamente baixa, mas se eu estiver utilizando temperaturas muito altas, a minha variação vai ser muito maior. Então, de 2 gramas por centímetro cúbico, caiu para 1,9974 gramas por centímetro cúbico. Então, voltando, né, para a equação inicial, né, que eu acabei mostrando para vocês da condutividade térmica do meu material, eu tenho aqui, então, as três propriedades térmicas, né, que foram determinadas via 3 técnicas diferentes. A primeira delas, a difusividade, 10,1 milímetros ao quadrado por segundo. Segunda delas, o meu CP via DSC, que deu 1,853 joules por grama Kelvin. E, por final, a minha densidade, que foi 1,9974 gramas por centímetro cúbico. Multiplicando tudo, obtenho aí uma condutividade térmica do meu material de 37,38 watts por metro Kelvin. Então, esse seria o último slide, né? Aqui seria meu muito obrigado. Né? Então, eu quis trazer um pouco aí de umas técnicas diferentes, né, para serem mostradas, né, e poder
diversificar, né, a visão do pessoal aí quanto à análise térmica, né, que a análise térmica não é só DSC e TG, né, e sim outras técnicas, né, e espero que tenha, talvez, aberto aí um pouco mais, né, as ideias do pessoal, né, para possíveis novas medidas, né, para caracterização de materiais aí, né, de diversos outros materiais, né. Então, acho que foi bacana, né, para mostrar aí o LFA, né, que não é muito conhecido, mas que traz os resultados muito interessantes, né, muito bacanas aí para o pessoal, né, para poder complementar aí o DSC e TG, né, que está todo mundo acostumado a utilizar, né. Muito obrigado e, bem, agora eu acho que a gente vai para a parte de perguntas, né, e vou deixar aí com o Fabrício, né. Oi, Para a gente continuar aí. primeiramente eu gostaria de agradecer pela apresentação, Daniel, foi muito instrutiva para a gente, e eu também gostaria de agradecer a todos os participantes presentes e também a participação de todos no chat. Nós temos uma pergunta do Caio Rosenberg. O porta-amostra do DSC Polyma permite maior sensibilidade na análise? Porta-amostra, DSC Polyma. Uma sensibilidade não seria a forma correta de dizer, né? Você vai ter uma melhor homogeneidade na temperatura, né, que é transmitida, né, por teu material. A sensibilidade está direcionada diretamente com o sensor do teu material, né? Tu pode ter aí digamos, um sensor com termopar tipo W e um termopar tipo E, né? Então, a sensibilidade está diretamente relacionada a diferentes termopares utilizados, tá? Então, o termopar tipo E tem uma sensibilidade muito maior do que o termopar tipo W, né? Então, ele vai te trazer uma melhor homogeneidade de temperatura. Não quer dizer que seja uma sensibilidade da tua amostra, da tua análise. Ok, temos uma pergunta do Gustavo Brock. Boa tarde. Utilizando como referência o LFA e não o DSC, qual seria a melhor metodologia para a determinação do CP via LFA? E os padrões utilizados para LFA são semelhantes ao DSC? Nesse caso, o LFA, nós temos materiais, né? Nós temos que utilizar os materiais basicamente da mesma categoria das tuas amostras, né? Por exemplo, se tua amostra é cerâmica, nós temos que tentar encontrar um material de referência cerâmico. Se é um material metálico, nós temos que tentar encontrar um material de referência metálico, né? Então, partindo desse tipo de diferenças, né, entre padrões. A metodologia, né, para determinação de CP, ela é basicamente igual, nós temos que levar em consideração basicamente as mesmas coisas do DSC. Temos que ter a mesma temperatura, né, de ensaio. Por exemplo, você quer determinar a CP a 25, 50 e 70 graus Celsius, né, então nós temos que fazer o padrão a 25, 50 e 70, e a amostra também a 25, 50 e 70 graus Celsius, né? Nós vamos ter os resultados de difusividade de ambos os materiais, né, nessas mesmas temperaturas, e depois correlacionar, né, a intensidade do tiro de laser, a integral do pulso do laser, né, o sinal de difusividade térmica, o CP do teu material de referência, né, todas as variáveis, né, envolvidas nessa técnica aí, para posteriormente nós termos um valor correto, né, de capacidade calorífica via LFA. Basicamente, é um resultado comparativo, né, você vai comparar os dois sinais, né, de voltagem, né, de amostra e referência, tá? Os padrões, eles não são os mesmos, né, porque nós temos a safira, né, a safira, ela é basicamente a alumina, né, monofásica, né, então nós temos aí ela transparente.
A alumina, propriamente dita, ela é meio que invisível, né, por causa da sua estrutura, ao tiro de laser, né, então nós temos aí uma parte do laser que acaba passando ela fica meio que translúcida ao laser. Então, nós não conseguimos utilizar tanto a safira quanto a alumina, que é basicamente a mesma coisa estrutural, né, mas sim nós utilizamos inconel, ferro puro, titânio, grafite, né? São materiais assim que a gente já tem o conhecimento, né? E nós garantimos, né, que o material não é translúcido ao tiro de laser. Então nós temos aí todo o recebimento, né, da intensidade do pulso de laser pela amostra. Nós não temos perda, né? Então nós conseguimos um resultado mais assertivo, né, mais confiável, né, utilizando esse tipo de material do que utilizando o mesmo material do DSC. Deu para pegar bem? Deu. Temos uma pergunta da Érica Azevedo. O fato de o pulso de laser entrar pela parte inferior da amostra e sair pela parte superior garante que a difusão de energia seja homogênea? Nesse caso, nós utilizamos um grafite em spray, né? Nós passamos nas duas faces, né? Para garantir que não tenha refletividade do teu tiro de laser da tua amostra, né? Principalmente se o teu material for metal, né? Que o metal ele acaba sendo meio espelhado na superfície. Então, se o material é muito espelhado, nós temos a refletividade, né, do material de volta, né? Para a fonte de laser, né? Como nós utilizamos o grafite, né? O grafite ele acaba deixando a face opaca, né? Nós não temos mais a refletividade. Então nós garantimos, né? Utilizando o grafite que toda a energia emitida pelo tiro de laser ele seja aderido, né? Seja captado pela sua amostra, né? E todo ele seja passado, né, através da difusividade para a face superior. Então, se o teu material não for translúcido ao tiro de laser, nós temos aí sim toda a parte como você mencionou ali, que toda a energia do laser, né, não é passada, né, para a face superior diretamente, e sim somente via difusão pelo próprio corpo. Se o material ele for translúcido ao tiro de laser, né, nós temos alguns artifícios para serem utilizados, que é a passar uma cola prata bem fina na face inferior antes de se utilizar o grafite, que daí, como por se tratar de um metal, nós criamos aí uma película que não deixa o laser passar pelo material, né? Então, nós garantimos aí que toda a energia emitida pelo laser seja também adquirida pela amostra na face inferior. Nós temos tempo para mais uma última pergunta. A Lucildes, ela pergunta, ela primeiro parabenizou para o Daniel pela apresentação. O tipo de sensor do DSC permite utilizar atmosferas mistas? Nós temos tanto aqueles 3 primeiros modelos de DSCs que eu mostrei para vocês, que são sensores internos, né? Nós não temos como substituir em hastes como último equipamento. Nós obrigatoriamente temos que utilizar uma atmosfera inerte para a parte interna, né? Que é a parte onde fica a resistência do forno. Mas na parte de amostra nós conseguimos sim colocar uma atmosfera oxidante, por exemplo, para fazer ensaio de OIT, que seria o ensaio oxidativo pelo tempo, né? O equipamento de alta temperatura, que é o DSC 404, nós também temos, né, essa possibilidade, só que nós dependemos muito do tipo do sensor a ser utilizado. Por exemplo, o sensor tipo K, nós não conseguimos subir acima de 600 graus Celsius, se não me engano, com atmosfera oxidante. Então, isso acaba impossibilitando o uso de atmosferas mistas, né, ou atmosferas oxidantes em altas temperaturas. Mas sensores tipo S, sensor tipo E, a gente consegue sim utilizar aí atmosferas mistas, né, em alta temperatura, aí, sem problema algum. Né, são 2 canais diferentes, então conseguimos manter um para a parte sensível e outro para a parte que é construída justamente para ter a oxidação de material, né, de todo esse tipo de
de gases, né, que você quer utilizar. Ok, o Felipe Hugo agradeceu, perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento. A Érica também agradeceu pela resposta. Por fim, eu gostaria de agradecer aos participantes que fizeram as perguntas e também por todos presentes aqui no nosso evento. E também gostaria de agradecer bastante o engenheiro Daniel, responsável, o nosso enviado pela NEST para apresentar o webinar no nosso pré-evento. Meu muito obrigado. E também Obrigado a gostaria, vocês aí pelo convite. parabéns pela apresentação. Obrigado. Agora, E tem precisando de qualquer outro auxílio, né? Estamos aí para auxiliar, né? sim, eu gostaria de lembrar que a apresentação vai estar disponibilizada no canal de biotecnologia da Uniara depois. E também nos siga, eu gostaria de pedir para os participantes nos seguirem nas redes sociais para mais informações. Agora, dando seguimento, eu gostaria de me